Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Há alguns dias, Deus tem falado muito comigo sobre esses dias que nós estamos vivendo, sobre toda essa situação que nós estamos vivendo como igreja, como nação, como cidade. E algo que veio ao meu coração assim é que nós estamos vivendo dias estranhos, dias do desconhecido, dias que a gente tem sido desafiado Perdão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá no 5G. Só checando se tá no 5G. E algo que ficou muito claro para mim, que a gente tem sido desafiado cada vez mais a refletir sobre a nossa condição como filho de Deus, como discípulos de Cristo, como a gente está entendendo, né, discernindo essa pandemia, pós-pandemia, vai e volta, falavam de nova normalidade que nunca chega, né? Mas que na realidade ninguém consegue bater o martelo que vai acontecer, né? Não é. E isso, assim, aí o Espírito Santo falou algo para mim muito interessante, que isso mexe com uma coisa que precisa ser forte convicção nas nossas vidas, que é a esperança. Amém. E tem um texto que Deus assim me levou a refletir, que me deixou assim, acendeu uma luz, né? Iluminou meu coração, né? E eu queria convidar você a abrir comigo Provérbios, capítulo 13. Eu gosto muito desses 3 capítulos de Provérbios, 11, 12 e 13. Tem muita coisa tremenda nesses capítulos, né? Mas eu queria falar em especial hoje um versículo, do capítulo 13, que está no versículo 12. Então, Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Tremendo, né? Como alguém pode dizer que a Bíblia não é um livro vivo, né? Eu li esse versículo aqui, meu coração se aqueceu.
Porque o que está acontecendo, eu vejo assim, na maioria do cristão hoje, os cristãos estão adoecendo. Porque estão perdendo a esperança. Porque é tão tremendo que a segunda parte do versículo diz assim: mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Lembra do nosso amigo Adão, que fez a escolha errada, né? Tudo seria diferente para nós se ele tivesse escolhido comer do fruto da árvore da vida. Mas ele escolheu comer do fruto do conhecimento. Aí, para um pouquinho, fiquei pensando assim, qual é a sede dos nossos dias hoje? Conhecimento. A gente continua errando o mesmo erro de Adão. Em vez de buscar a palavra de vida, a gente fica querendo buscar conhecimento do homem. Que, como eu falei, ninguém está conseguindo trazer para nós uma palavra do que vai acontecer. Ou estou errado? Esse texto de Provérbios 13 revela que muitas vezes a esperança, o desejo, o sonho que demora a acontecer nos adoece, nos entristece. Sabe por quê, amados? Porque a gente não pode desprezar uma realidade nossa. A gente vive no meio de uma cultura do imediatismo. Na cultura do fast food. Aí eu estava, essa semana, eu não sei aonde eu estava indo, estava em alguma reunião, e eu liguei o rádio do CBN, eu estava ouvindo um comentário que Campinas cresceu muito o índice de atropelamento. E eles foram estudar por que está acontecendo isso. E para minha surpresa, eu com toda essa palavra no meu coração queimando, eu pensando nisso, né, o técnico de segurança falou o seguinte, falou assim, olha, com a questão da pandemia, as pessoas estão em casa e as pessoas estão pedindo fast food. Só que quem pede o fast food quer ele chegue na hora, para ontem. Lembra que eu falei? Nós estamos vivendo a cultura do imediatismo. Você ligou lá, você já quer que o motoqueiro esteja na sua porta buzinando. Aí o que acontece? Esse motoqueiro, ele passa sinal vermelho, ele passa por cima da calçada, atropela a pessoa, passa por cima de carro, contramão, né? Por quê? Porque a gente está querendo que o nosso fast food chegue rapidinho. E não consegue pensar que uma vida está em risco e está colocando, às vezes, famílias em risco. A nossa paciência é curta. Parece que queimou uma válvula, né? Não sei se vocês lembram, a televisão, a válvula, né? Queimava, apagava tudo, né? Acho que está acontecendo isso, está queimando válvula. E a gente está conseguindo, assim, perder o senso de algumas responsabilidades. Que a gente quer que tudo aconteça do nosso modo, do nosso tempo, rapidamente. Só que as coisas do Senhor não são as nossas coisas. Amém. Os pensamentos do Senhor são sobre modo elevados. Nós não conseguimos alcançar. Não com a nossa mentalidade humana, não com a nossa cultura de fast food. Porque a gente traz esse conceito para a nossa vida espiritual. A gente quer passar o cartão da graça, né? Chega aqui, ainda bem que não tem, né? Ou tem já? A minha, pelo menos, não tem, né? Passar o cartão e já vem a benção. Não é assim as coisas espirituais, amigos. Eu gosto muito daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 3, quando Paulo fala que as coisas espirituais precisam ser cavadas. Precisam ser buscadas.
Mas eu queria dar o tema dessa mensagem de hoje, que o Espírito Santo quer renovar a nossa esperança. A gente precisa voltar a entender que a esperança é que aquece o nosso coração. Se as coisas estão demorando um pouco para acontecer, Deus está no controle, Deus está trabalhando. E nós precisamos aprender a entender isso. Às vezes a gente precisa entender que uma oração, ela demora mais que um dia, um mês, um ano. Nós não sabemos, Deus sabe. Mas aí me veio uma pergunta. E eu sempre digo para vocês a forma como eu costumo conversar com o Senhor, né? Eu estou sempre ali lutando com o Senhor, né? E eu fiz uma pergunta no meu íntimo. Senhor, mas quanto tempo é esse tempo de espera? Como que a gente pode trabalhar o nosso coração para que a gente entenda que Deus está trabalhando, que Deus está no controle e a ansiedade desapareça? Porque, grava bem, é bem curtinho esse versículo, acho que dá até para a gente decorar, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Aqui nós vamos falar bastante desse versículo hoje. Porque a gente precisa entender o que está adoecendo o nosso coração. Você não precisa responder para mim. Você sabe, e o Espírito Santo sabe. Mas eu queria te desafiar essa noite a você falar para o Espírito Santo. No que você tem falhado com a sua esperança. Sabe, amados, a Bíblia ela nos dá alguns princípios que podem nortear a nossa vida. E eu penso assim, que a gente precisa entender, eu poderia falar vários, porque o Novo Testamento ele fala de vários versículos que fala sobre a esperança. Se eu não me engano, são 38 vezes a palavra esperança aparece no Novo Testamento. Então a gente não teria tempo hábil para falar. Mas eu queria usar alguns versos que mostram como que é importante a gente entender que nós precisamos discernir esses dias que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Quando a gente deixa a nossa esperança se desvanecer e o nosso coração começa a ficar adoecido, a primeira coisa que acontece, a gente procura zona de conforto. Sabe por quê? O primeiro sentimento que vem quando a nossa esperança desvanece é o medo. A gente começa a ter medo das coisas. Medo que vai faltar água, medo que vai faltar comida, medo que vai faltar vacina, medo que vai pegar uma doença, medo que não podemos conversar com as pessoas, medo que eu não posso fazer isso. Começa a vir o medo. E uma das questões que eu vejo assim, que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida nesses dias, é nos tirar da zona de conforto. E tem um texto em Deuteronômio 32, que é muito tremendo. Deuteronômio 32. Esse texto ele está dentro de um cântico de Moisés. E ele usa a figura da águia para nos chamar a atenção de uma das ações do Espírito Santo na nossa vida.
Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e paira sobre ela, estende as suas asas e tomando-os os leva sobre elas. Vocês percebem uma coisa interessante? Essa nova realidade que nós temos enfrentado tem despertado nas nossas vidas a cultura, sim, da gente precisa se proteger. Procurar uma zona de conforto. E algo tremendo nesse texto aqui é que a palavra para paira sobre a ninhada, né? Ela, no hebraico, ela tem o mesmo sentido da passagem de Gênesis 1, verso 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, ele quer pairar sobre as nossas vidas. Só que tem, quem está em Jundiaí lá, eu falei um pouco sobre isso, né? Que essa palavra, ela tem um sentido também de esvoaçar. Eu não sei se você já viu uma ave. Aqui, de vez em quando, a gente vê nos ninhozinhos que tem aqui na comunidade, né? Chega um momento que a mãe abandona o ninho, porque o filhote precisa voar, precisa sair. E esse é o mesmo ponto que o Espírito Santo quer fazer com as nossas vidas nesses dias. Ele quer esvoaçar, ele quer se movimentar, ele quer nos levar a sair da nossa zona de conforto. Uma ave, ela se move com suas asas, né? Mas o propósito principal da águia é despertar, incitar, estimular o filhote a sair. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como é tremendo. O Espírito Santo quer fazer a mesma coisa. Porque quem nos capacita com dons? Quem reparte os dons na nossa vida? Amados, vocês acham que o Espírito Santo tem falhado nisso? Não. Será que o Espírito Santo não está falando, estou de greve? Não vou mais distribuir dons na... Ou então está falando, estou na minha zona de conforto, né? Estou esperando o meu fast food. Amados, o Espírito Santo, o que ele mais deseja é se mover em nós. Amém. É se mover em nós. Porém, a falta de expectativas do que pode acontecer, muitas vezes nos coloca numa posição de inércia. Porque a gente para de ter esperança e começa a se preocupar com o que vai acontecer. Mas eu não posso fazer isso, não vai acontecer aquilo, não vai fazer isso. E a gente vai, como eu falei, se deprimindo. Vai criando ansiedade. Vai adoecendo. E o Espírito Santo, ao contrário, ele quer esvoaçar. Se move, se movimenta. O desafio do Senhor para nós é nos manter com o apetite das coisas dele, com sede, com desejo, com anseio. Ele quer que a gente experimente o melhor dele nesses dias. Algo tão assim maravilhoso. Se você fizer uma pesquisa, hoje a gente tem o privilégio, né, das coisas rápidas, das pesquisas rápidas, né? Se você buscar quando aconteceu os maiores avivamentos no povo de Deus, foi em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em momentos onde a situação parecia ser impossível de acontecer. Bom, não precisa ir longe, né?
Eles estavam tranquilos lá em Jerusalém, né? Tava tudo bonitinho para eles lá, né? Só que o que o Senhor fez? Perseguição. Vamos, movimenta. Sai da zona de conforto. O Senhor nos chamou para a gente proclamar o reino. Levar aqueles que ainda não conhecem o Senhor a conhecer a esperança. Olha, um dos versículos que eu mais gosto, que fala sobre a esperança, é 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Vocês se lembram? Que nós temos que estar preparados para quando alguém pedir a razão da esperança que há em nós. E será que não está acontecendo isso? Será que mais do que nunca as pessoas não estão pedindo para nós? Mas qual que é essa esperança que você tem? De onde vem isso? Pedro alertou isso, falou, a gente tem que estar preparado para quando pedir, para as pessoas pedirem de nós a razão da esperança. Será que nós estamos preparados? Sabe, mas eu tenho me questionado em relação a isso. Eu tenho pensado. Só que aí esse texto de Provérbios, nossa, esse texto de Provérbios mexeu muito comigo. Porque quando a gente deixa de ter esperança, a gente passa a ter desesperança. Desesperança é um sinal que as coisas não estão bem, que o coração está enfermo. A gente precisa experimentar, ouvir o Espírito Santo. Olha, amados, nós temos aprendido, temos ouvido muitas mensagens acerca do Espírito Santo. Mas o que nós estamos fazendo com essas mensagens? Não é possível a gente continuar da mesma forma. Não é possível. O Espírito Santo quer nos levar a um tempo de oração pessoal. Para a gente ouvi-lo. Mais do que nunca a gente precisa desligar a televisão, desligar celular, desligar computador, desligar a rádio, desligar o que for e ouvir o Espírito. Pois, deixa eu dizer algo para vocês. Eu conversava ontem com o Ademir, eu compartilhei um pouquinho essa palavra com ele, e eu falei para ele assim, Ademir, o diabo está usando 3 estratégias para atacar a igreja. Pandemia, situação política e a zona de conforto. Porque essas 3 situações estão tirando a igreja do foco. Tem cristão brigando com cristão. O nome de Cristo tem sido cada vez mais escarnecido. E aí a gente acaba, né? A gente está, né, na zoninha de conforto, tudo tranquilo. A gente acaba achando que não temos necessidades espirituais. Estamos saciados. Mais do que nunca a gente precisa clamar. Espírito Santo, eu estou com fome. Fome. Meu coração almeja a comunhão com você. Deus quer provocar em nós essa fome. Fome que a comida não sacia. Sede que a água não sacia. O Espírito Santo quer se mover em nossas vidas. Ele quer nos despertar, nos estimular a querer mais dele. Mais, eu quero mais. Amados, como tem sido tremendo, como o Espírito Santo tem feito coisas tremendas nesses dias que nós estamos vivendo. Mas ele quer nos levar a um renovo. Ele quer nos levar a viver do novo dele para as nossas vidas. Para a gente entender a nossa missão. Para a gente entender que a gente não está aqui só para resolver os nossos problemas.
Mas nós estamos aqui para, em primeiro lugar, darmos testemunho do Evangelho, da bondade, do amor, da graça. O Espírito Santo quer se mover permanentemente. Sabe? Parece a impressão que eu tenho é que às vezes a gente acha que a gente pode pegar o Espírito Santo, abrir a gavetinha, colocar ele lá, fecha a gavetinha, faz as coisas que nós temos que fazer, aproveita, faz uns pecadinhos, umas situações e tal, aí volta lá, abre a gavetinha, o Espírito Santo. Mas não é assim que funciona. Sabe por quê? Nós temos um inimigo que é sagaz. E ele é expert em fazer a gente ficar acomodado. E não tem palavra para descrever melhor a acomodação do que a zona de conforto. Sabe por quê? A zona de conforto, a gente está no controle. É a gente que está comandando, dominando. Eu fico pensando na zona de conforto, aquela posição do capitão do navio, né, lá em cima, né? Cabine refrigerada, tranquilão, vendo o horizonte, vendo a situação, vendo as nuvens, com os instrumentos de navegação, ele está com tudo ali no controle. Só que nas coisas espirituais não é assim que funciona. O timão tem que estar na mão do capitão. E o nosso capitão é Cristo. Amém. Ele tem que estar no controle. A gente não pode deixar que o diabo nos adormeça e nos leve a viver a nossa vida no piloto automático. Eu estava vendo uma entrevista, né, com essa questão da pandemia nos Estados Unidos. As pessoas não estão viajando mais de avião, de férias. Eles estão comprando um motorhome. E a coisa mais linda. Sabe esses ônibus último tipo? Mas é um apartamento de luxo dentro de um ônibus. E sabe qual é o último modelo desse motorhome? Ele se pilota sozinho. É interessante que embaixo você aperta assim, tem um carro de passeio dentro da parte de baixo para ele usar onde ele quiser. Então, tá. Legal, né? E não só, né? O que eu vi custava $750 mil. Dólares. Mas aí, o Espírito Santo, quando ele falou fica no piloto automático, o Espírito Santo falou no meu coração. O cristão está andando assim, no piloto automático. Chega no domingo, levanta, pergunta para a mulher, o que nós vamos comer hoje, o que vai fazer? Vou ver uma televisão, vou fazer isso, vou dar um passeio, vou fazer o quê? Chega umas 3 horas, vou tomar um banho, vou me preparar, vou para a igreja, vou pegar meu dízimo, vou levar meu dízimo, minha oferta. Cadê o jejum? Cadê a oração? Nós temos aprendido que nós vamos para a reunião, eu não vou para receber, eu vou para levar aquilo que o Espírito Santo tem falado na minha vida. Eu quero chegar para um irmão, eu quero abençoar o irmão. Mas será que a gente não está levando a vida meio no piloto automático? E faz as coisas meio assim? Ainda, às vezes sai da reunião e fala, hoje não senti nada. Não fui tocado hoje. Chico não caprichou na mensagem. Hoje a palavra não caiu. Chico precisa se melhorar mais. Eu acho. Tá meio mornão. Queima, Jesus. Queima. Mas nós estamos vivendo dias de apatia. E a apatia é fruto de um coração enfermo. Essa pandemia, quarentena prolongada, sem a gente saber se... Ontem eu estava participando de uma reunião de pastores e a preocupação da maioria dos pastores, sabe qual era, amados? Que talvez a gente vai ter que parar as reuniões presenciais.
E aí todos eles desesperados, porque como que nós vamos fazer para voltar tudo para a reunião online? Aí eu pensei comigo assim, nossa, nós lá a gente ainda, né, ainda estamos com a reunião, né? Nem saímos da reunião online ainda. E eu gosto muito de uma frase que o Carlos Maraida compartilhou com a gente, que ele diz que no livro de Jó nos ensina que o diabo, quando ele nos ataca, ele se espalha como a névoa, como um vapor que causa apatia e desânimo. Não é possível, amados, que a gente não esteja discernindo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de ataque do inimigo. O diabo, como a névoa, né, ele está espalhando apatia, desânimo, está levando a igreja a cochilar. Mas nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Amém. Que está, acorda, igreja. Tá, ó, o Espírito Santo está esvoaçando. Isso. O José precisa acordar mesmo. Ele é um cão de guarda. Ele precisa vigiar. Como a igreja precisa vigiar e orar. Amém. O Espírito Santo está se colocando diante de nós como uma águia, esvoaçando, se movendo. Acorda, se desperta. O Espírito Santo está esvoaçando para nos estimular, nos incitar, nos mobilizar, nos despertar. Sabe qual que é a principal ação da águia quando ela faz isso? Ela esvoaça sobre o ninho para que os filhotes não se acostumem a adormecer no conforto e não aprender a voar. Sabe por quê? A águia é a ave que constrói o ninho em lugares mais altos. Você imaginou seu filhotinho levanta um dia lá, a mamãe está demorando para vir comer a minhoquinha, né? Vou dar uma olhadinha e o que vai acontecer com ele? Não aprendeu a voar? Vai se espatifar. Mas tem um detalhe da área que é muito importante, é o seguinte: enquanto os ninhos são pequenos, os galhos que ela coloca não machucam eles. Conforme eles vão crescendo, os galhos vão virando incômodo, eles ficam ficando na borda, entendeu? Até que ela vai empurrar eles para eles voarem. Então ele fica, é um espinho na carne que ela deixa para que eles possam ir para a beirada e ela ter a oportunidade de empurrar eles no momento oportuno. E Cleito, da mesma forma, Deus faz isso com a gente. Exatamente. A gente pensa, né, que assim, por que está acontecendo tanta coisa ruim, né? Amados, para um pouquinho. Aonde que Jesus falou para nós que ia ser tranquilo? A sair da zona de conforto. Mas falou que de boa. Mas ele falou o que antes? No mundo tereis aflições. Parece que a gente chega e fala assim, pô, Jesus, eu não quero passar por isso. A gente precisa sair da zona de conforto, precisa sair do ninho. A gente precisa entender que nós não precisamos esperar essas situações difíceis para a gente buscar o Senhor. O que está acontecendo é que a gente está... Lembra que eu falei? Provérbios, né? Não tem esperança, né? A esperança está demorando para acontecer, aí o coração adoece e a gente Falece. Desanima. Vocês percebem? Por isso que a gente precisa cada vez mais entender que a gente não precisa de crise para se levantar de madrugada. A gente não precisa de uma situação difícil que está para acontecer na semana para se levantar e buscar e fazer um voto. Senhor, eu quero jejuar.
que o motivo do desespero do nosso coração seja para a gente querer ter mais de Deus, mais do Espírito Santo. Sabe uma coisa interessante, mas eu estava pensando nessa madrugada. Foi difícil essa madrugada, né? Que calor, né? Difícil, né? Eu levantei, estava orando, e aí me veio algo assim no coração, né? Onde que na Bíblia fala que a gente vai ter um dom só? Não é interessante isso? No mínimo um dom o Senhor nos dá. Mas a gente pode pedir. Eu gosto da palavra de Tiago, quando Tiago fala. Está faltando? Pede. Está faltando sabedoria? Está faltando entendimento? Está faltando revelação? Pede. Sabe, amados, que essa tão falada nova realidade, pós-pandemia, isso aí não vai fazer a gente voltar ao que era em 2019. Não. O que o Senhor quer é levar a gente a viver essa nova realidade, discernindo o tempo e o modo. O Espírito Santo quer se mover sobre nossas vidas, Ele quer nos despertar a viver novos desafios. Nova realidade. Como eu tenho dito para vocês, os sonhos espirituais, eles não fracassaram. Há esperança. Amém. Mas o Senhor quer nos empurrar para fora da zona de conforto. Ele quer nos empurrar para fora. O Senhor quer nos levar a experimentar o novo dele. Então, a nossa oração contínua deve ser para que o Espírito Santo se mova sobre nós. Que os nossos corações sejam um solo fértil para que o Espírito nos dê forma e conteúdo. Lembra? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e trouxe vida. Sabe, esses dias tão difíceis, mas nós estamos vivendo dias do movimento do Espírito Santo. Nunca mais se ouviu falar tanto sobre o Espírito Santo. Também viveu um dia de milagres, né, Chico? Sim. Nossa, quanto milagre. Sim. É o Espírito Santo se movimentando, Márcia. E aqui me veio o pensamento, né? O Espírito Santo está se movimentando. Eu quero ficar de fora disso? Ou eu quero ser... Lembra a música do Daniel, né? Nós queremos ser os trabalhadores. As mãos, os pés, a boca. A gente precisa parar de ficar preso nas experiências do passado. Ele quer nos levar a viver um novo. E algo muito interessante falar sobre essa questão do Espírito Santo se mover sobre nós, né? Tem um texto em Juízes, capítulo 6, que é muito tremendo. Porque ele conta a história de um jovem que é assim, como que eu posso falar? Eu penso que Gideão tinha perdido a esperança. Porque se a gente vê a história de Gideão, ele estava malhando o trigo num lagar. Alguém aqui já viu um lagar? Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Por que ele estava lá dentro malhando o trigo? Ele está com medo. E quando o anjo chega para falar com ele, o que ele fala?
varão valoroso, homem forte de Deus, né? Corajoso. Eu não sou. Eu sou o menor, eu sou, né? Ele vai falando todos os atributos dele sem esperança. Ó chuva, ó azar, ó... Lembra aquele bichinho, né? Será que nós não estamos assim? Chico, para de olhar para mim, eu não consigo, eu não sei falar. Mas às vezes nós somos assim. Mas o Espírito Santo vê graça. E sabe por que o anjo falou? Porque olha o que fala o verso, capítulo 6, verso 34. Por que o anjo viu que ele era um homem forte, um varão valoroso? Porque o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E a palavra aqui é lavash, que ela é muito mais profunda do que revestir. Ela é se vestir. O Espírito do Senhor se vestiu de Gideão. Aí sabe o que me veio à mente? Lembra quando Paulo está nos ensinando sobre a batalha espiritual? O que ele fala? Que nós precisamos nos Revestir. Vocês percebem? Porque aí a palavra é a mesma. A gente precisa se vestir do Espírito. A força não é nossa. A coragem é do Senhor. A graça é do Senhor. O Espírito Santo quer se vestir de mim e de você hoje. Achei interessante que vestir, né? Na verdade, ele quer, precisamos nos vestir do Espírito Santo. Já está dentro, né? De nós. Nós nos vestimos, não nos revestimos, nós vestimos mesmo. Isso é interessante. E o interessante aqui, Cleiton, e o Espírito quer se vestir de nós. E sabe o que me vem à mente? Ele quer ser essa proteção, que muitas vezes nós não conseguimos. Ele quer ser a armadura mesmo. Ele quer ser a graça do Senhor sobre nós. Amados, eu e você precisamos estar abertos à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente precisa parar de resistir. Porque quando a gente tenta fazer na nossa força, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, não dando oportunidade para o Espírito Santo, a gente está lutando contra o Espírito. E algo que é interessante, que o Espírito Santo ele quer fazer nas nossas vidas, individualmente e coletivamente como igreja. A gente precisa discernir esse novo momento que Deus quer nos levar a entender. O Senhor está querendo nos levar a entender essa nova realidade que a gente não consegue compreender. O Espírito Santo quer nos dar entendimento, ousadia, intrepidez, coragem. Ele quer abrir os nossos olhos para a gente ver. A gente precisa parar, por isso que eu falei, a gente precisa parar. Mas no passado o Espírito Santo agiu dessa forma, eu fazia isso. Mas chega, o Senhor quer nos levar a viver algo novo. E tem um texto em Isaías 43, 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E aqui eu não estou falando que ele quer desfazer marcas antigas. Não é isso que eu estou falando. Mas eu vejo aqui acontecimentos, situações que já aconteceram. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Olha só, amados, deixa o Espírito Santo falar para o teu coração. Você está percebendo o movimento do Espírito nesses dias? Ou você está focado
do que na política, na pandemia, não sei o quê. Na onde está o seu olhar? Ou nas próprias amarguras. Vocês estão percebendo? Lembro do passado. Vocês estão percebendo? Olha que tremendo. Olha aqui é o texto. Olha quanto tempo que Isaías escreveu isso e eu vejo que é para nós hoje. Vocês não estão vendo o que está saindo à luz, vocês não estão percebendo. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Duas coisas, amados, tremendas. Não tem coisa melhor para um viajante do deserto do que um caminho. Porque deserto não tem caminho. E quem está preso no deserto, a primeira coisa que ele quer é achar um caminho. E rios no ermo. Sabe o que é isso? É milagres. Amém. Milagres. Deus quer fazer milagre. Porém, o novo não combina com aquilo que a gente insiste em querer viver do passado. E aqui eu não estou me referindo a nova de pós-pandemia, de nova realidade. Não é isso que eu estou falando, não. É o novo de Deus. São os princípios de Deus levados a sério. Porque quando a gente se fecha para as coisas do Senhor, a gente para de ver o mistério. A gente para de discernir os oráculos. A gente para de ver o sobrenatural. Ontem até eu comentava, o seguinte: é muito bonito pregar sobre o vaso na mão do oleiro. Eu mesmo já preguei, é tremendo o texto, é bacana. Mas vocês percebem como é difícil a gente ser moldável? É tão bonito a gente pregar sobre isso, mas na vida real a gente não se deixa ser moldado. Porque a primeira unha encravada a gente já começa a chorar, a reclamar: Deus não está me ouvindo, Deus não está respondendo. E ele está lá, ó, fazendo um vaso novo. A gente precisa ser maleável, resilientes. O Espírito Santo quer falar. E não é nova doutrina, não. A doutrina é a celestial. É a doutrina dos apóstolos. A palavra é a mesma. Mas é o viver a palavra com o coração aberto àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Sabe, amados, o Espírito Santo ele só pode colocar um novo em nós se a gente permitir. Porque se tem uma coisa que eu admiro na vida do Espírito Santo, é que ele é extremamente dócil. Ele não faz nada obrigando a gente. Por isso que eu falei que a gente precisa aprender a permitir ser moldado, a ser trabalhado. O Espírito Santo quer produzir o novo em nós. Mas para produzir o novo em nós, isso vai ter um certo impacto. A gente está disposto a pagar o preço? E aqui eu quero falar uma coisa interessante para você. Para a gente permitir que o Espírito Santo faça, a gente precisa aprender a desfrutar da presença do Espírito Santo em nós. E aí ele vai nos dar criatividade. O diabo tem usado com uma maestria a criatividade das pessoas. Eu fico pensativo assim, pensa bem, esse pessoal tem uma criatividade para roubar a gente, Vocês já perceberam? Lançaram o Pix, a oitava maravilha, o Pix, já tem golpe no Pix. A mente, ela é uma faculdade do Espírito Santo.
Mas infelizmente o homem tem permitido usar a mente para o mal. Porém, eu quero dizer para você, o Espírito Santo está querendo nos despertar para que a gente aprenda a criatividade do Espírito. Para a gente experimentar as coisas tremendas do Espírito Santo. Ele quer levar a gente até aquela mente criativa, aquela mente fértil, aquela mente que você está na fila do pão, pensando que quero pãozinho branquinho, não, quero mais queimadinho, mais creme, né? Crack, né? Mais gostoso, saboroso, né? Aí o Espírito Santo vem e pá, te mostra uma pessoa. E você começa a falar do amor que está em você, da esperança que está no seu coração. E mais uma pessoa ouve acerca do reino. Amados, mais do que nunca, sabe o que está acontecendo? A gente está na fila do pão, a pessoa do lado começa a murmurar, a gente entra na murmuração. A gente não consegue permitir que o Espírito Santo nos dê criatividade, traga versos, traga mensagens. O Espírito Santo quer nos levar ao nível máximo de criatividade. Amados, se você não experimentou isso, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. O Espírito Santo quer te levar a ser fértil, Amém. Criativo. Amém. Mas a gente precisa entregar o controle nas mãos do Espírito. Precisa largar a mão do leme. Deixar Ele no controle. Ele está produzindo. E eu queria concluir convidando você a abrir comigo em Romanos, capítulo 12. Verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém? Amém. Se alegre na esperança. Amém? Podemos orar? Espírito Santo, nós queremos experimentar o seu esvoaçar em nossas vidas. Ó Espírito Santo, nós queremos clamar a Ti essa noite. Vem tocar as nossas vidas. Leva-nos a viver, a sermos despertados. Abra os nossos olhos. Espírito Santo, eu faço a mesma oração
que o profeta fez para Geazi. Ó Espírito Santo, abre os nossos olhos para que a gente veja. A realidade continuou a mesma. Geazi continuou vendo o exército inimigo. Mas ao abrir os olhos espirituais, ele viu as miríades e miríades do Senhor. Senhor, que nós vejamos, Pai, as dificuldades, a gente continue vendo as necessidades, a gente continue vendo as situações difíceis que estão ao nosso redor. Mas, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja o espiritual, Senhor. E a nossa esperança seja renovada, Senhor. Que a gente veja que o Senhor está atento ao que está acontecendo ao nosso redor, Pai. Ó Espírito Santo, eu rogo a Ti milagres, milagres em nossos dias, milagres em nossas vidas, milagres àqueles que estão próximos de nós. Ó Espírito Santo, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Vem agir em nós como agiu sobre a vida de Gideão. Ah, Espírito Santo, que coisa tremenda. Gideão poderia se sentir fraco, Gideão poderia se sentir covarde, mas Gideão nos ensina que ele foi obediente à voz do Espírito. Senhor, nós queremos ser obedientes à Tua voz, ainda que a gente não tenha coragem, ainda que a gente não tenha ousadia, mas nós queremos ser obedientes ao Seu chamado nesses dias. Nós queremos ir. Nós queremos abrir as nossas bocas. Nós queremos estender as nossas mãos. Nós queremos nos colocar nas brechas. Nós queremos nos colocar, Senhor, aonde o Senhor quer nos colocar. Faz, Senhor, de cada um de nós instrumentos nas Tuas mãos. Vem se vestir de nós. Ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença. Vem se vestir de nós. Vem fazer. Vem tocar. Vem ministrar. Ó Espírito Santo. É o meu clamor, Pai. Ó Espírito Santo. Leva-nos a viver segundo o Teu querer, a Tua vontade e a Tua santa bondade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Desfrute do novo do Senhor.